A partir de agora, na nova Rádio Cultura, você passa a acompanhar o programa Momento do Trabalhador. Notícias nacional, estadual, regional e local. Você, trabalhador, ficará por dentro dos seus direitos e deveres através de entrevistas e matérias sobre as leis e o sistema jurídico trabalhista. Programa Momento do Trabalhador. Informações de interesse da classe trabalhadora, especialmente aos trabalhadores em cooperativa. Olá, estamos iniciando o programa Momento do Trabalhador deste sábado, dia 5 de setembro de 2015. Hoje é comemorado o Dia da Amazônia, que é a maior reserva natural do planeta e, sem dúvida, uma das maiores riquezas da humanidade. Esse bioma, que possui cerca de 5,5 milhões de quilômetros de floresta e abrange 9 países, apresenta apenas 26% da sua área em território brasileiro protegida, fato que ameaça o futuro da floresta. O Dia da Amazônia surgiu como uma forma de chamar a atenção para esse bioma e a data foi escolhida como forma de homenagear a criação da província do Amazonas por Dom Pedro II em 1850. Nessa data, o objetivo principal é alertar a população a respeito da destruição da floresta e de como podemos ter desenvolvimento sem que seja necessária a destruição dessa importante fonte de biodiversidade. Comunicado: a Fenatracop e o Sintrascopa comunicam aos trabalhadores em cooperativa que a Justiça do Trabalho se manifestou com relação à liminar que suspendeu a paralisação que estava marcada para acontecer dia 24 de agosto e convocou o sindicato e as cooperativas para uma audiência no dia 11 de setembro. Informamos ainda que companheiros sindicalistas de todas as regiões do país já se encontram em Palotina e aqui permanecerão até o dia que conquistarmos nossas reivindicações. Esperamos que as diretorias das cooperativas venham para essa audiência no dia 11, com a finalidade de negociar com os trabalhadores. Caso isso não aconteça, estaremos comunicando a todos quais os procedimentos que serão tomados com relação ao indicativo de greve nas cooperativas Cevale, Frimeza, Copagril e Cotriguaçu. Programa Momento do Trabalhador. Notícia nacional. Greve dos servidores do INSS já completa 54 dias. Informações com Andrade Acarini e Carolina Cassola. Os servidores do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, completam 54 dias de paralisação. A categoria reivindica um reajuste salarial de 27,5%, que entraria em vigor imediatamente, seguido de aumentos gradativos durante os próximos 4 anos. Na semana passada, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestões encaminhou uma proposta à CNTSS-CUT, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social, respondendo às reivindicações dos servidores do INSS. A proposta foi analisada pelos servidores. O Comando Nacional de Greve da CNTSS-CUT já se manifestou contrário à solução apresentada pelo governo federal. Paralelamente às assembleias, servidores vão pressionar parlamentares ligados ao governo para que a proposta oficial seja revisada e melhorada. Para os trabalhadores, pontos considerados importantes pela categoria seguem ignorados pelo governo. Notícia local. Indicativo de greve. Sindicato e cooperativas participarão de audiência na Justiça do Trabalho dia 11. A Federação Nacional dos Trabalhadores Seletistas nas Cooperativas no Brasil, Fenatracop, e o Sindicato dos Trabalhadores em Cooperativas de Palotina e Região, Sintrascopa, comunica aos trabalhadores em cooperativas que a Justiça do Trabalho se manifestou com relação à liminar que suspendeu a paralisação que o sindicato havia programado para acontecer no dia 24 de agosto. Informamos também que a Justiça do Trabalho convocou o sindicato Sintrascopa e as cooperativas Cevale, Frimeza, Copagril e Cotriguaçu para uma audiência que será realizada na cidade de Palotina no próximo dia 11 de setembro às 16h10. Informamos ainda que vários sindicalistas de todas as regiões do país já estão em Palotina e vão permanecer até que as cooperativas resolvam atender às reivindicações dos trabalhadores. Esperamos que as diretorias das cooperativas venham para essa audiência no dia 11 de setembro.
com o propósito e objetivo de negociar com os trabalhadores. Caso isso não aconteça, estaremos comunicando a todos quais os procedimentos que serão tomados com relação ao indicativo de greve nas cooperativas Cevale, Frimeza, Copagril e Cotriguaçu, revela Mauri Viana. Conclusão: veja o que escreveu o juiz do trabalho Silvio Cláudio Bueno ao concluir o processo sobre a suspensão da paralisação nas cooperativas da região oeste do Paraná. Designo audiência de tentativa conciliatória para o dia 11/9/2015, às 16h10. Nessa audiência, além das partes, deverão comparecer as empresas interessadas na solução do litígio, Cevale, Copagril, Frimeza e Cotriguaçu. Os representantes das partes e das empresas deverão ter efetivos poderes de negociação. Sintrascopa, o Sindicato dos Trabalhadores em Cooperativas. Você acredita e tem uma religião? Conceitos e atitudes para você viver melhor com José Maurício. Muitas pessoas me perguntam por que nunca opino aqui sobre política e religião. Vou aproveitar a oportunidade para responder agora. Não gosto da conduta da política brasileira e, portanto, não acredito em nossos políticos. A vontade é de me abster, mas fico em dúvida e sobre isso vamos pensar num próximo comentário. Mas quanto às religiões, eu aceito todas. Fui criado numa e ao longo do tempo evoluí para outra, mas creio em todas. Só não gosto das muitas mensagens que recebo pela internet sugerindo esta ou aquela conduta religiosa, prometendo represálias e oferecendo tudo de bom. E por falar em mensagens, lembro de uma que me enviou o amigo Nelson Vacari no início do ano, que gostei e guardei. Ela conclamava a reflexão sobre uma pergunta do teólogo Leonardo Boff para o Dalai Lama. Santidade, qual é a melhor religião? E o Dalai teria respondido: a melhor religião é aquela que mais te aproxima de Deus, do infinito. É aquela que te faz melhor. E Leonardo Boff teria completado: não interessa a tua religião ou mesmo se tens religião. O que realmente importa é a tua conduta perante o teu semelhante, tua família, teu trabalho, tua comunidade perante o mundo. Notícia Nacional. Fenatracop, organização do trabalho nas mãos da burguesia. Com o surgimento e crescimento da burguesia, resultado das crises e substituições do feudalismo pelo sistema econômico capitalista, fortalecido pelas revoluções industriais que ocorreram na história moderna, o trabalhador sucumbiu e foi engolido pelo sistema industrial capitalista. Com isso, de acordo com o coordenador da Federação Nacional dos Trabalhadores Seletistas nas Cooperativas no Brasil, Fenatracop, da região nordeste do Brasil, Pedro Pinto, a organização do trabalho está nas mãos da burguesia, de base ideológica liberal capitalista, com a intenção da exploração dos trabalhadores assalariados com uma única missão: acumulação de riquezas. Esse Estado neoliberal que criou fortes raízes a partir da década de 80, reinando como modelo a ser seguido pelas classes dominantes. Cabe a nós, sindicalistas, nos opor contra essa prática que infelizmente tornou-se natural aos patrões, revela Pedro ao mencionar que atualmente o Brasil possui poucos verdadeiros críticos a essas atitudes, que quando são contestadas causam surpresa até mesmo àqueles que todos os dias são usurpados e enganados por essas práticas que são os trabalhadores. Pedro Pinto afirma ainda que o neoliberalismo encanta e seduz, mas os verdadeiros homens de visão e inteligência não se deixam seduzir. Sindicalistas como o presidente da Fenatracop, Mauri Viana, têm muito de valor. Ao que alguns veem como agradável e suficiente, nem sempre convence o verdadeiro sindicalista comprometido em defender a classe dos trabalhadores. Sou grato a Deus que me concebeu o privilégio de estar ao lado dessa grande liderança sindical que é o Mauri Viana, lutando em defesa das melhores condições de trabalho e melhores salários aos trabalhadores em cooperativas do Brasil, ressalta Pedro. Sintrascopa, sempre em defesa dos trabalhadores.
Vulnerabilidade social atinge 30% em 9 estados brasileiros. Informações com a repórter Sueli Frota. O índice de vulnerabilidade social no Brasil, IVS, se mantém em 30% em pelo menos 9 estados. Os dados fazem parte do Atlas da Vulnerabilidade Social dos Municípios Brasileiros, divulgado nesta terça-feira pelo IPEA. O levantamento compreende o período entre os anos de 2000 e 2010. O indicador mede 16 fatores dentro de 3 dimensões: infraestrutura urbana, capital humano e renda e trabalho. Apesar do índice colocar o Brasil na faixa de média vulnerabilidade social, o dado ainda preocupa. O Instituto reconhece a permanência de um quadro de disparidades regionais, com a concentração de populações mais vulneráveis no norte e no nordeste do país. O problema se agrava em estados como Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Maranhão, Pará, Pernambuco, Rondônia e em parte da Bahia. Para o diretor de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais do IPEA, Marco Aurélio Costa, para melhorar esse quadro, é preciso aumentar o acesso a políticas sociais. Os avanços que os dados do censo de 2010 mostram são avanços substantivos. Não há como o Brasil se desenvolver e ser um país minimamente mais justo se as políticas sociais não tiverem continuidade. Na outra ponta do índice, 1.677 municípios têm prosperidade social muito alta, com IDHM alto e IVS baixo. O número também tem forte impacto nas regiões Sul e Sudeste, responsáveis por 9 em cada 10 municípios muito prósperos. Agência Rádio Web de Brasília, Sueli Frota. Vagas de emprego. Atenção, você que está desempregado e necessita entrar no mercado de trabalho. Agora, no programa Momento do Trabalhador, vamos trazer as vagas de empregos disponíveis na Agência do Trabalhador em Palotina. Operador de escavadeira hidráulica masculino acima de 18 anos para trabalhar realizando escavações em rochas, pede-se experiência. Padeiro feminino ou masculino acima de 18 anos para trabalhar com preparo de pães, bolos e atividades relacionadas. Pede-se experiência e disponibilidade para trabalhar das 5 ao 12:30, de segunda a sábado. Pintor a pistola masculino, entre 18 e 45 anos, para trabalhar com lixamento, pintura, acabamento de grades, portões e esquadrias em geral. Pede-se experiência com pintura a pistola e carteira nacional de habilitação B. Programador de manutenção masculino ou feminino, acima de 18 anos, para trabalhar em fábrica de ração, com a programação de manutenção de máquinas, organização de ordens de serviço e atividades relacionadas. Pede-se ensino superior completo ou cursando administração, contábeis, sistemas, informática e áreas afins. Repositor masculino ou feminino acima de 18 anos para trabalhar com reposição e organização de produtos em gôndolas e auxiliar no controle de estoque. Pede-se ensino médio completo, de segunda a sábado, das 8 às 17h30. Serviços gerais masculino acima de 21 anos para trabalhar com entrega de rações, limpeza e organização do ambiente, carga e descarga de caminhão. Pede-se carteira nacional de habilitação D. Os interessados a uma vaga de trabalho, pede-se cadastrar na Agência do Trabalhador, localizada na Avenida Presidente Kennedy, 441. O atendimento é realizado mediante a apresentação dos documentos pessoais e carteira de trabalho. Notícia local. Cooperativas sindicalistas informam trabalhadores sobre audiência na Justiça. Ampliar o diálogo, estar mais perto dos trabalhadores, extrair suas reivindicações e deixá-los informados dos últimos acontecimentos sobre o indicativo de greve nas cooperativas da região oeste do estado do Paraná são os principais motivos que dirigentes sindicais estão indo nas indústrias fazer corpo a corpo com os trabalhadores das cooperativas Cevale, Frimeza, Copagril e Cotriguaçu. Na última terça-feira, sindicalistas de várias regiões do Brasil estiveram na frente do abatedouro da Cevale, em Palotina, conversando e entregando informativo aos trabalhadores. Já na noite de quarta-feira, dia 2, eles estiveram na cidade de Marechal Cândido Rondon, com a finalidade de estarem informando os trabalhadores das cooperativas Frimeza e Copagril.
Isso faz parte de uma nova história de conquistas que começa a ser escrita. Desde já, agradecemos aos companheiros sindicalistas que estão deixando suas regiões e suas casas para estarem aqui, fortificando nossa trincheira de luta em defesa dos direitos dos trabalhadores em cooperativas da região oeste do estado do Paraná, afirma o presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores Seletistas nas Cooperativas no Brasil, FENATRACOP, Mauri Viana. Os sindicalistas estão indo nas cooperativas informar aos trabalhadores que a Justiça do Trabalho se manifestou com relação à liminar que suspendeu a paralisação que o sindicato Sintrascopa e a FENATRACOP haviam programado para acontecer no dia 24 de agosto. Além de conversar, os representantes dos trabalhadores também estão entregando um informativo contendo todas as informações sobre a convocação do sindicato e das cooperativas pela Justiça do Trabalho para uma audiência que será realizada na cidade de Palotina no próximo dia 11 de setembro, às 16h10. Você está ouvindo o programa Momento do Trabalhador. Notícia Nacional. Crianças propõem e conquistam melhorias para a comunidade. Júlia Oliveira Colela, de 10 anos, e Emanuel Lira de Santana, de 11, são daquelas crianças que cobram mesmo e não só dos pais, mas também do poder público. A dupla estuda na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Professor José do Prado Silveira, em Santo André, na Grande São Paulo. Eles foram eleitos representantes de classe e estão envolvidos no OP Criança. A repórter Carolina Cassola, da Rádio Web, explica o que é. O Orçamento Participativo Criança é um jeito que a Prefeitura de Santo André encontrou para envolver os estudantes e, assim, detectar as necessidades do município. Com a participação dos alunos, não só a rede municipal de ensino é beneficiada, mas toda a comunidade. Tudo começou em 2013, durante as discussões do Plano Plurianual Participativo de Santo André. Na época, 18 mil crianças de 5 a 10 anos ajudaram a eleger as demandas prioritárias para a cidade. E a participação dos alunos foi crescendo. No ano passado, as 66 propostas eleitas nas reuniões do Orçamento Participativo incluíram sugestões de 35 mil estudantes entre 2 e 10 anos, de escolas e creches da rede municipal. Nas plenárias, as crianças reivindicaram de tudo um pouco e para todos. É o que ressalta João Wagner Sussai, coordenador de programas da Gestão Democrática da Secretaria de Educação da Prefeitura de Santo André. A construção de uma nova escola, por exemplo, entrou como demanda e foi aprovada pelos adultos. A criação de espaços de rua de lazer, que as crianças pediram para não ficar só na parte da educação, Melhoria na acessibilidade das calçadas dos bairros e da região da cidade. Então foram algumas coisas que eles pediram, não só para a educação, mas para a cidade como um todo. Os pedidos das crianças feitos no orçamento participativo foram aprovados pelos vereadores de Santo André. E a partir daí algumas obras já começaram. Por exemplo, as calçadas passam por adequações, as escolas por manutenção e alguns parques estão sendo reformados. Outras solicitações ainda não foram atendidas, mas o conselheiro mirim Emanuel Santana sabe bem o que fazer nesses casos. Eu já chamei o prefeito aqui, ele veio, mostrei para ele tudo e ele disse que ia conseguir, mas eu acho que eu vou ter que ter outra reunião porque ainda não começou. É em casa e na sala de aula que meninos e meninas aprendem o que é cidadania. A professora Valéria Andrade Ferreira, da Escola Professor José do Prado Silveira, usou música, leitura, debates e rodas de conversa para passar o conceito. Ensinou o que é democracia, falou sobre direitos e deveres e assim estimulou os pequenos a fazer a diferença no mundo. Depois destas aulas, muitos queriam ser conselheiros mirins. Alguns fizeram até campanha para tentar se eleger. Eu expliquei para eles o que é uma campanha, como você faz a campanha. No outro dia, minha aluna chegou, cheio de cartazinho pronto, escrito, vote em fulano, vote em fulano. E aí eu perguntei para ela, eu falei, nossa, por que você fez isso? Ela falou, porque eu quero muito ganhar. Porque eu tenho um monte de coisa na escola que eu quero pedir, tem um monte de coisa da escola que eu quero falar. A aluna Júlia Oliveira Colela, por exemplo, está no 5º ano e foi eleita 2 vezes, em 2014 e 2015. Como uma das representantes da escola Professor José do Prado Silveira, ela ouve as mais variadas reivindicações e aprende dia após dia a definir as prioridades, que também não são poucas.
Imagine só a demanda que vem de 440 estudantes. Ainda bem que ela não está sozinha, já que cada sala tem seu representante. Diante de pedidos como uma piscina, Júlia teve de ser incisiva. Eu falo assim, gente, isso aí é outra coisa, não tem que pedir pro prefeito o que tá... As melhorias da escola, não tem que pedir um monte de coisa também, né? Isso aí vai por último, porque isso aí não é muito importante também. O importante é a aula, arrumar a quadra, arrumar o parque, né? Essas coisas, né? Diferente de Júlia, Emanuel Santana é mais sério, de poucas palavras, pelo menos durante nossa conversa. O estudante não soube identificar as qualidades que fizeram com que fosse eleito conselheiro mirim. Mesmo assim, Emanuel garantiu que exerce o papel com muita dedicação, porque sabe de sua importância no processo de formação cidadã. Disso eu sei, mas nunca vou esquecer minha frase. Não sou melhor que ninguém, ninguém é melhor que eu. Com a participação nas decisões da cidade, as crianças têm aprendido que a opinião de todos deve ser levada em consideração. Respeito e trabalho em conjunto são lições que elas levam para a vida, para casa. Sandra Garcia Toledo é mãe de um aluno da escola Professor José do Prado Silveira e está confiante de que a parceria entre professores e pais dará bons frutos no futuro. Se a criança ela tem o poder de questionar e querer algo, é muito importante, porque daqui eles são tão pequenos, eles continuarem levando isso para frente, então a gente pode apostar que serão adolescentes que vão ter ideias concretas, responsabilidades, né? Lá na frente eles já vão fazer uma grande diferença. A diretora Rejane Marques da Silva Lins também acredita nisso. É uma iniciativa extremamente positiva do ponto de vista da formação do cidadão, né? Que é uma coisa que a gente fala muito isso na educação, dentro das escolas, formar o cidadão crítico. Então, assim, é uma questão da gente não só falar, a gente sair da questão da fala e ir para a prática. A professora Valéria Andrade Ferreira não esconde que ficou surpresa e orgulhosa com o envolvimento dos alunos no orçamento participativo. Tamanha alegria saltava aos olhos. Eu acredito nesse país, eu acredito nas minhas crianças, eu acredito numa escola democrática. Sintrascopa, o Sindicato dos Trabalhadores em Cooperativas. Brigada de incêndio, treinamento será realizado no Sintrascopa, em Palotina. O Sindicato dos Trabalhadores em Cooperativas de Palotina e Região, Sintrascopa, realiza em parceria com a empresa especializada em ministrar cursos e treinamentos, a Fox Treinamentos, o treinamento de brigada de incêndio modalidade intermediária. O treinamento será ministrado na sede do Sintrascopa, em Palotina, localizado na rua 1º de Maio, 1054. Terá carga horária de 8 horas aula e será realizado nos dias 12 e 19 de setembro deste ano, das 16 às 20 horas. De acordo com informações da Fox Treinamentos, o treinamento de brigada de incêndio tem como objetivo de proporcionar aos participantes conhecimentos para atuar na prevenção e no combate ao princípio de incêndio, abandono de área e primeiros socorros, e é direcionado às pessoas interessadas e empresas. Outras informações sobre o treinamento e as inscrições devem ser feitas pelos telefones 44-9704-9606 com a Elaine ou 44-9902-5749 com Murilo. Os trabalhadores em cooperativas que tiverem interesse de participar do treinamento terá desconto especial. O mesmo vale para os servidores públicos da Prefeitura de Palotina e as pessoas que são doadoras de sangue. Programa Momento do Trabalhador. Notícia Nacional. Agendar pedido de aposentadoria já demora mais de 100 dias. Informações com a repórter Sueli Frota. Aumentou de 33 para 54 dias o prazo médio para agendamento de pedidos de aposentadoria. O dado foi confirmado pelo próprio Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, nesta terça-feira. No Distrito Federal, o prazo passou para 103 dias, mais de 3 meses. E a tendência é que esse tempo aumente ainda mais em todo o país, enquanto continuar a greve dos servidores do INSS, que completa 2 meses esta semana. Para um dos diretores da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social, Moacir Lopes, não há prazo para acabar. Segundo ele, enquanto o governo não oferecer propostas mais adequadas às necessidades da categoria, a paralisação vai continuar.
O governo não apresentou nenhuma proposta formal, concreta, está vinculando toda qualquer proposta do governo para 4 anos de negociação, não vincula a menos tempo. E o terceiro é que nós queremos ver do governo qual seria a política dele para recursos humanos, que o reajuste salarial é uma delas, mas tem aí questão de plano de carreira, reestruturação interna de trabalho. O ministro da Previdência, Carlos Gabas, informou que vai se reunir novamente com os servidores nesta quinta-feira para tentar resolver a situação. Enquanto isso, o INSS pede que os segurados procurem a Central de Atendimento 135 para saber a situação do atendimento nas agências e demais orientações. O Instituto destacou ainda que para a concessão do benefício será considerada a data do primeiro agendamento para não prejudicar financeiramente os segurados. Agência Rádio Web de Brasília, Sueli Frota. Sintrascopa, sempre em defesa dos trabalhadores. Mauri Viana troca experiência com dirigentes sindicais. Com a experiência de mais de 28 anos de história, lutas e conquistas no movimento sindical brasileiro, o presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores Seletistas nas Cooperativas no Brasil, FENATRACOP, Mauri Viana, aproveitando a presença de sindicalistas de diversas regiões do Brasil que estão em Palotina com o propósito de apoiar o sindicato Sintrascopa, que decretou indicativo de greve nas cooperativas Cevale, Frimeza, Copagril e Cotriguaçu, para repassar e trocar experiências e informações com os companheiros de luta. Estamos aproveitando esse momento, onde estão reunidos aqui em Palotina diversos sindicalistas de todas as regiões do país para trocar experiências e repassar um pouco do nosso conhecimento do movimento sindical conquistado durante os longos anos de luta em defesa dos direitos dos trabalhadores, afirmou Mauri Viana. De acordo com Viana, o Sintrascopa só decretou oficialmente o indicativo de greve depois que a proposta de reajuste do patronal foi rejeitada em assembleia pelos dirigentes sindicais e pelos trabalhadores. Conhecimento. Já muito cedo, Mauri Viana se expressava interessado nas lutas de base. Foi diretor do Grêmio Estudantil do Colégio Gestão Vidigal, onde estudava, foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Manuel Ribas, Paraná, foi fundador da Força Sindical no Brasil, sendo eleito secretário nacional de Políticas Agrárias da Executiva. Viana também foi responsável pela mobilização dos aposentados rurais buscando a união da CUT, Força Sindical e Contage para forçar o governo federal a regulamentar o direito constitucional dos trabalhadores rurais a se aposentar com no mínimo um salário mínimo aos 60 anos de idade. E a mulher trabalhadora rural pode se aposentar com um salário mínimo aos 55 anos de idade, surgindo assim a Lei 8212 e 8213, sendo aferido o direito à aposentadoria pelo Ministério Público e pelos sindicatos dos trabalhadores rurais. Foi o grande responsável pela conquista da paz no campo, em um acordo com a UDR, União Democrática Ruralista, buscando equilíbrio nas relações de desapropriação de terras a fins de reforma agrária, com o surgimento do pagamento das terras através das TADs, títulos de dívidas agrárias. Com o sentimento do dever cumprido, Mauri Viana se afasta da força sindical e ajuda na criação de outra central sindical no Brasil, a SDS, Social Democracia Sindical, implanta o sindicalismo de resultado. Mauri Viana foi um dos responsáveis pela somatória da CGT, Central Geral dos Trabalhadores, e SDS, Social Democracia Sindical, surgindo assim a terceira maior central sindical do Brasil, a UGT, União Geral dos Trabalhadores, sendo no Paraná a maior central sindical em número de sindicatos filiados. Na atuação do Sistema Cooperativista Nacional, Mauri Viana foi o fundador do primeiro Sindicato dos Trabalhadores em Cooperativas no Paraná. Em seguida, desmembrou o Sintrascope em mais 5 sindicatos, ajudou a criar o sindicato em São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Hoje, a categoria dos trabalhadores em cooperativa é reconhecida em todo o Brasil através da Federação Nacional dos Trabalhadores Seletistas nas Cooperativas no Brasil, FENATRACOP, que foi fundada e é presidida por Mauri Viana, entidade sindical que representa mais de 600 mil trabalhadores no Brasil. Hoje, a FENATRACOP conta com 53 pontos de atendimentos espalhados em praticamente todos os estados brasileiros. Termina aqui a edição deste sábado do programa de rádio do Sindicato Sintrascopa, Momento do Trabalhador.
Produção da assessoria de imprensa do Sintrascopa. Edição Márcio Fossá. A apresentação Jackson Luiz. Colaboração Agência Estadual de Notícias e Agência Rádio Web. Realização Sintrascopa. Sindicato dos Trabalhadores em Cooperativas de Palotina e Região. Obrigado pela sua companhia e até a próxima edição. Você acabou de acompanhar aqui na Nova Rádio Cultura, programa Momento do Trabalhador. Informações de interesse da classe trabalhadora, especialmente aos trabalhadores em cooperativa. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.